Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Direito Penal 4. Hoje nós vamos falar sobre o crime esculpido no artigo 333 do Código Penal, nominado juridicamente de corrupção ativa. Então, o procedimento os senhores já conhecem, Código Penal na mão, artigo 333. Vamos para a leitura? Então, vamos lá. Corrupção ativa, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. No parágrafo único, nós temos ali esculpida uma causa de aumento de pena. Então, a redação é a seguinte: a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, caríssimos, vamos para umas considerações iniciais antes de analisarmos o tipo penal incriminador em tela. Então, aqui, o Código Penal, o legislador, melhor dizendo, ele fez mais uma exceção à teoria monista presente lá no artigo 29 do Código Penal, que diz que, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas. Então, aqui, nós temos duas condutas. Nós temos, dentro do Código Penal, a conduta de corrupção passiva, que nós já estudamos lá no artigo 317, então, e temos também a corrupção ativa. O legislador abriu aqui uma exceção pluralística à chamada teoria monista ou monística. Então, temos, vamos voltar a repetir, dentro do Código Penal, nós temos 2 crimes de corrupção. O crime de corrupção passiva, esculpido no artigo 317, que é direcionada ao funcionário público, pois é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. E nós temos o artigo 333 do Código Penal, crime de corrupção ativa, que nós estamos analisando neste momento, e que é direcionada para a conduta de um particular que ofereça, né, ou prometa uma vantagem indevida ao funcionário público para que ele pratique, retarde ou se omita no seu dever funcional, né? Faça as coisas, atue de forma que esteja ao arrepio da legislação em vigor. E assim, queridos, coloquei aqui 2 slidezinhos, né, para fazer uma diferenciação. E assim, senhores, temos como objetividade jurídica do artigo 333 a administração pública, a própria administração pública. Tutela-se com esse delito, tutela-se a administração pública e procura-se evitar que o funcionário público, usando a expressão funcionário público numa acepção ampla, que ele se utilize do cargo de modo a depreciar a própria administração pública. Porque ele vai, neste caso, nós temos um particular que oferece ou promete vantagem para ele, para que este funcionário público ceda à vontade, aos desejos do particular. Então, o objeto material deste delito é a vantagem indevida oferecida, no caso, ao funcionário público para que ele pratique, retarde ou omita a prática de um ato de ofício. Então, estamos falando em oferecer e prometer. Então, já temos aí uma noção, acho que tenho certeza que os senhores já têm uma noção, de que essas são as ações nucleares do artigo 333 do Código Penal. Então, oferecer é já apresentar, é propor a vantagem indevida ao funcionário público.
Já na modalidade prometer é um pouquinho diferente, porque na modalidade prometer não existe uma pronta disposição daquela vantagem indevida para o funcionário público. Existe uma promessa de entrega futura da vantagem indevida. Então são dois verbos, prometer e oferecer. Então é um tipo penal de conteúdo múltiplo. Temos duas ações nucleares. Então vamos supor, se o particular promete a vantagem indevida e no mesmo contexto ele oferece a vantagem indevida, nós temos um único crime. Ó, só reprisando aqui, né, frisando até exaustão para os senhores. Esse oferecer e prometer, para que a pessoa se responsabilize por um único crime, tem que estar dentro do mesmo contexto, certo? Então, sempre aqui, o particular, ele vai praticar a ação nuclear, vai praticar esse crime, visando a um comportamento por parte do funcionário público. Ou seja, ele quer que o funcionário público pratique, omita ou retarde a prática de um ato de ofício. O que pode ser feito de uma forma livre, né? Esse oferecer e prometer pode ser feito de uma forma livre, é um crime de forma livre. Então, admite uma infinidade de meios para a consecução desse objetivo que é oferecer e prometer. Então, caríssimos, ainda há de ser notado o que está aqui presente no nosso material. A conduta do agente a conduta do funcionário público deve estar relacionado aos seus atos de ofício, ou seja, aqueles atos que ele pratica de forma legítima dentro da sua esfera de atribuição funcional. Então, vamos supor, se o particular oferece ou promete uma vantagem para o funcionário público para que ele realize algo que não esteja dentro dos atos de ofício que ele possa regularmente praticar, nós não estaremos dentro do campo do crime de corrupção ativa, dado que o funcionário público, neste caso, não vai ter poderes legítimos para praticar tais atos ou tal ato desejado pelo particular. Então, caríssimos, uma outra observação que nós fazemos neste momento é que inexiste a corrupção ativa quando a conduta do agente consiste em oferecer ou prometer uma vantagem indevida ao funcionário público para que ele deixe de praticar um ato de natureza abusiva ou de natureza ilegal, porque o artigo 333 fala em ato de ofício e no exercício do seu ofício, o funcionário público não pode atuar de modo abusivo ou de modo que contraria o ordenamento jurídico. Mas esse prometer ou este oferecer deve ser feito antes da realização do ato de ofício, ou seja, é imprescindível para a caracterização do artigo 333 que essas ações nucleares sejam realizadas, sejam praticadas antes da prática do ato de ofício. Isso é imprescindível. Nunca pode o oferecimento ou a promessa de vantagem vir após a prática do ato de ofício. Se for após, não existe o crime de corrupção ativa, certo? Mas vamos supor, se o particular, ele oferece após a prática do ato de ofício e o funcionário público aceita. Aí, a configuração, a tipificação desta conduta será dada como corrupção passiva, porque o funcionário público recebeu a vantagem indevida e o particular vai figurar como partícipe de corrupção passiva.
passiva. E aquele famoso jeitinho brasileiro. Ai, fui multar. Não, seu guarda, não me multa, não. Dá um jeitinho nisso, por favor. E aí, é crime de corrupção ativa? Senhores, não. Então, só você pedir, né, para dar um jeitinho. Não configura crime de corrupção ativa, desde que você peça só para dar um jeitinho. Não ofereça nada, não prometa nada, certo? Porque quando a gente fala em corrupção ativa, tem oferecimento ou promessa de vantagem indevida. Tá? Então vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão do jeitinho. Então vamos supor que você peça para o funcionário público dar o jeitinho e o funcionário público realmente, efetivamente, colabore e dê o tal do jeitinho. Vai ser corrupção ativa? Não. Vai ser a chamada corrupção passiva privilegiada, presente no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. E o particular vai ser partícipe desse delito, tá? Mas não esqueça, né? Se o particular, ele pediu o jeitinho e o funcionário público cedeu, então vai ser corrupção passiva privilegiada do 317, parágrafo 2º do Código Penal. E se o funcionário público, olha a situação, foi pedido para dar o jeitinho e o funcionário público falou, não, aqui não tem jeitinho não, meu filho, minha filha, aqui não tem jeitinho não. E aí? Vamos ter algum crime? Não. A conduta vai ser atípica, tanto para o funcionário público quanto para o particular que pediu para que se desse o jeitinho. E a questão da carteirada, hein? Carteirada é corrupção ativa? O que é carteirada, senhores? Imagine lá, você, funcionário público, passou a ser promotor, você passou no concurso do Ministério Público, né? Louco para mostrar sua carteira funcional para outra pessoa, e você precisava, na qualidade de particular, você precisava de um documento, e você chega e fala, quero esse documento para já, estou agindo na qualidade particular, mas eu sou promotor, eu sou promotora de justiça. E aí? Corrupção ativa ou não há corrupção ativa, senhores? O que os senhores acham dessa situação? Não há oferecimento de vantagem e não há promessa de vantagem indevida. Então, a gente já parte do princípio que se não ofereceu, não prometeu, corrupção ativa não existe. Mas a conduta, no caso concreto, pode se configurar como crime de tráfico de influência, presente no artigo 332 do Código Penal. Ok? Tranquilo? E se essa carteirada foi direcionada a um particular, né? Eu quero estacionar aqui, tira seu carro aqui, né? Sou promotora de justiça, tira esse carro daí, quero estacionar nessa vaga. E a carteirada perante particular é crime? De corrupção ativa, não. Com toda a certeza do mundo, não. Mas pode se configurar em crime de abuso de autoridade, né? Nos termos da nova lei de abuso de autoridade, que é a lei 13.869 de 2019, caríssimos. Será que o crime de corrupção ativa vem sempre unido com o crime de corrupção passiva? Será que, se eu particular cometer corrupção ativa, do outro lado sempre vai ter corrupção passiva? Não. Estes delitos, eles são independentes, tá? Então, eles não têm essa simbiose, eles não apresentam essa simbiose, se existe um, vai sempre existir o outro. Imagine que eu ofereça um dinheiro a um policial para que eu não seja multada, só que ele falou, opa, que não, violão, né? Você está presa por crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Eu falo,
é mesmo, hein? Ó, então existiu o crime de corrupção ativa, né? O oferecimento de uma determinada quantia para não levar multa, mas se o policial, se o funcionário público, pelo seu lado, não aceitar, não se configura, não aceitar, não receber, não temos configurado o crime de corrupção passiva. Vamos lembrar das 3 ações nucleares da corrupção passiva, senhores? Ó, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Aqui na corrupção ativa nós temos um crime comum, que significa que ele pode ser praticado por qualquer pessoa. E não importa se este crime de corrupção passiva foi realizada pelo indivíduo diretamente ou por interposta pessoa. Se eu me utilizei de um terceiro para fazer o oferecimento ou a promessa da vantagem devida, esse terceiro, esse coitado, esse mané dançou comigo, certo? Ele também vai ser responsabilizado pelo crime de corrupção ativa. Ó, mas muito cuidado, tá? Que nós temos o crime de corrupção ativa no 333 do Código Penal, e nós temos um outro crime muito parecido com o crime de corrupção ativa, mas direcionado a uma situação específica. Imagine que você ofereça ali, dê dinheiro, prometa dinheiro, ofereça dinheiro para uma testemunha, para um perito, para um intérprete, dentro de um processo. Vamos supor que o perito minta, quer que a testemunha minta, quer que o intérprete venha traduzir de forma incorreta. Gente, neste caso, você não vai estar cometendo crime de corrupção ativa, e sim o crime esculpido no artigo 343 do Código Penal. Por quê? Porque nós vamos nos valer do princípio da especialidade para solucionar esse conflito aparente de normas. Se o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado e a terceira pessoa que eventualmente venha a ser prejudicada pela corrupção ativa, não importando se este terceiro seja uma pessoa física ou se este terceiro seja uma pessoa jurídica. Aí temos outras questões pontuais aqui importantes em relação ao crime de corrupção ativa. Será que a falta de identificação do funcionário público faz com que o crime de corrupção ativa não se configure? É aquela situação. Sabe-se que foi oferecida a vantagem ou prometida a vantagem, mas o indivíduo esqueceu o nome do funcionário público para quem ele prometeu ou ofereceu vantagem. Isso desnatura o crime de corrupção ativa? Não, não. A gente não pode esquecer que este crime ele é um crime formal. Então, ele se consuma no momento do oferecimento ou da realização da oferta de vantagem, promessa de vantagem indevida. Então, mesmo que o funcionário público não seja posteriormente identificado, o crime já se consumou. E este crime é um crime que tem por elemento subjetivo o dolo. Então, a gente pratica a conduta dolosamente, porque ele tem uma finalidade específica em mente, ou seja, ele quer, por exemplo, que o funcionário público pratique um ato funcional, um ato de ofício ao arrepio da lei. Ele quer que o funcionário público retarde ou omita a prática de um ato de ofício. Certinho? Forma culposa tem? Não, não temos forma culposa aqui no artigo 333. Só recordando que o crime se consuma, né, alcança seu momento consumativo com a oferta, com oferecimento ou com a promessa de vantagem. Não esqueçam que é um crime formal,
certo? Então não precisa que o funcionário público efetivamente venha praticar o ato ou arrepio da lei, que ele retarde ou omita a prática do ato de ofício para que o crime se repute como consumado. Nossa, tô numa rinite alérgica danada, tá coçando tudo. Mas vamos lá. Tentativa é possível? Sim, gente, é um delito plurissubsistente. Então admite tentativa, exceto, por exemplo, senhores, se essa corrupção ativa for feita verbalmente, né? Se for verbalmente, aí ele é um delito unissubsistente, não admitindo assim a forma tentada do delito. A ação penal é pública incondicionada e no parágrafo único nós temos uma causa de aumento de pena de 1/3. Vamos recordar a redação? Então vamos lá. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, justifica-se a causa de aumento de pena face à maior lesividade que a conduta do sujeito ativo apresenta. Por quê? Porque o funcionário público acabou, né, acabou aquecendo, acabou realizando aquilo que o particular desejava, razão pela qual justifica-se a causa de aumento de 1/3. Então, caríssimos, findamos a nossa aula de hoje. Fica aqui um grande abraço. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se e cuidem também dos seus. Um grande abraço. Até a próxima!